Sabe, a história da psicologia no Brasil é super interessante porque ela é toda marcada por uma tensão, uma disputa mesmo. E essa briga não define só como ela começou, mas qual é o seu propósito até hoje. Então, bora mergulhar nessa jornada para entender melhor esse conflito. E a questão central é essa aqui, desde o comecinho. A psicologia deveria ser uma ferramenta de controle social ou um instrumento de libertação? É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Pois é, e essa tensão toda, ela aparece em duas visões que são assim o oposto uma da outra. De um lado, você tem a psicologia como uma ferramenta de controle social, sabe? O foco é adaptar a pessoa, fazê-la se encaixar na ordem, na produtividade. Já do outro lado, a gente vê a psicologia como um motor para transformar a sociedade. Aí o que vale o pensamento crítico, os direitos humanos, a libertação. Ok, mas para a gente entender de onde vem esse conflito, a gente precisa voltar lá atrás, nas origens mesmo. Vamos ver como as primeiras ideias sobre psicologia foram usadas para manter as estruturas de poder da época. Olha que interessante. Lá no Brasil colonial, claro, não existe a psicologia como a gente conhece hoje. O que existia era uma coisa que podemos chamar de protopsicologia. Eram basicamente noções sobre a mente humana que os jesuítas usavam na catequese e a administração colonial também. O objetivo era bem claro, viu? Era governar e moldar a população. No fundo, era um instrumento de poder. Aí, a gente avança um pouco no tempo, chega no século XIX e surge o chamado alienismo. Era a especialidade médica da época focada na loucura. É nesse momento que aparecem os hospitais psiquiátricos e aquela preocupação toda com a tal da higiene mental. Por um lado, isso institucionalizou o cuidado, mas, por outro, acabou reforçando aquela mesma ideia de gerenciar e controlar as pessoas. Chegando no início do século XX, a psicologia vira uma ferramenta super prática. Ela começa a ser usada em tudo quanto é lugar, hospitais, escolas e, olha só, principalmente nas fábricas. Para quê? Para selecionar os melhores trabalhadores e, de novo, adaptar as pessoas às estruturas que já existiam. O foco total era na eficiência e na produtividade. Só que, claro, nem todo mundo concordava com esse papel da psicologia. E é bem aqui que a nossa história dá uma virada. Começa a surgir um contramovimento, que vai bater de frente com tudo isso, que vai desafiar o status quo. É nesse cenário que aparecem os primeiros pensadores a realmente questionar essa abordagem. Nomes como Manuel Bonfim e Ulisses Pernambucano. Eles chegam e falam, peraí, a psicologia tem que se preocupar com as condições sociais, com a ética, com os direitos humanos, não só em ficar adaptando as pessoas. Então, toda essa inquietação, essa vontade de mudar foi crescendo, até que culminou nos anos 70. Esse foi um momento chave que ficou conhecido como a crise da psicologia social. Foi a hora em que todas essas vozes críticas se juntaram e criaram um movimento que questionou, mas questionou para valer, os rumos da profissão aqui no Brasil. E no meio desse furacão todo, uma figura central foi Silvia Lane. A grande bandeira dela era a seguinte: a gente precisa de uma psicologia que seja autenticamente brasileira. Chega de ficar só importando modelo de fora. A gente tem que investigar a pessoa aqui, dentro da nossa cultura, da nossa história. O ponto, sabe, era criar um conhecimento que fizesse sentido para a realidade do Brasil. E olha, isso não foi um lance que aconteceu só aqui, não. O movimento da Silvia Lane, na verdade, fazia parte de algo maior que estava rolando. O surgimento de uma psicologia latino-americana. A ideia era a mesma em vários países. Vamos abandonar esses modelos que só servem para adaptar as pessoas e criar uma psicologia que lute de verdade contra a desigualdade e que busque a transformação psicossocial. Um conceito que é a cara desse movimento é a tal da psicologia da libertação. Quem propôs foi Ignacio Martín Baró, e a ideia é genial. Ela conecta a prática do psicólogo diretamente com a realidade social e histórica da América Latina. O que isso quer dizer? Que nessa visão, o psicólogo não é alguém neutro que só observa. Não, é um agente de transformação social. Bom, com todo esse debate pegando fogo, a profissão precisava se organizar, né? Criar suas regras, suas instituições. E é super interessante ver como essa organização, essa institucionalização da psicologia no Brasil, acabou refletindo todo esse conflito interno que a gente está vendo. Então, vamos dar uma olhada em alguns marcos dessa organização. A profissão foi regulamentada oficialmente em 1962. Depois, em 71, veio a criação do Conselho Federal de Psicologia, o CFP,
E mais para frente, em 2004 e depois em 2011, surgiram as Diretrizes Curriculares Nacionais, as famosas DCNs. Cada um desses passos tem uma história por trás. Olha, a regulamentação lá em 62 foi um passo gigante, sem dúvida. Mas ela ainda era muito influenciada por aqueles modelos europeus e norte-americanos, e o resultado disso, no começo, foi uma prática bem adaptacionista, focada em ajustar o indivíduo. E também, vamos ser sinceros, bem elitista, acessível para pouca gente. Aí, décadas depois, vêm as DCNs, e elas representam uma virada de chave. A formação em psicologia sai daquele modelo super técnico, engessado, e vai para uma formação mais geral, mais flexível. O foco muda completamente, passa a ser o desenvolvimento de competências críticas. Dá para dizer que foi uma vitória daquela visão mais engajada socialmente. Beleza! E hoje, como é que toda essa história molda a psicologia brasileira agora e quais são os desafios que ela tem pela frente? Os desafios de hoje são, na verdade, um eco dessa história toda. Primeiro, é preciso continuar refletindo criticamente sobre o papel da psicologia, sempre. Segundo, garantir o rigor científico em todas as práticas, claro. E terceiro, algo super importante, integrar saberes diferentes, saberes tradicionais, para que a atuação seja cada vez mais inclusiva e realmente eficaz. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta para o futuro, né? A sociedade brasileira não para de mudar. Então, como é que o propósito da psicologia vai ser redefinido daqui para frente? Se tem uma coisa que essa história toda nos ensina, é que essa definição nunca está parada. Ela está sempre em movimento.